Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No Fã de Vida de hoje, veremos outro personagem da Bíblia que teve que se isolar durante algum tempo para não correr risco de vida. Falaremos sobre o profeta Elias, grande homem de Deus que foi usado de maneira tremenda para dar a mensagem a Israel num tempo em que o governo era corrupto e fraco, a ponto de se encurvar perante Deus estranhos. Veremos como ele teve que ficar em quarentena para escapar da morte. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, vimos que o profeta Elias teve uma tremenda experiência em sua vida com Deus, quando teve que confrontar 850 profetas de Deus estranhos, como os profetas de Baal e de Azera, deuses da terra de Canaã. Diante do desafio terrível, o profeta Elias foi honrado por Deus, que mandou fogo do céu sobre o holocausto, diante do fracasso dos profetas de Baal e de Azera. Foi tão grande a vitória que o povo exaltou ao Deus de Elias, dizendo em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi uma vitória espetacular e grandiosa, mas o profeta sofreu uma terrível ameaça por parte da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. Como ela era adoradora dos deuses estranhos e sabendo que o profeta Elias matara seus 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Azera, ela se encheu de ira e vingança e prometeu mandar matar o profeta Elias. Diante da terrível ameaça por parte da perigosa e ímpia Jezabel, Elias sentiu medo de perder a vida e procurou sair daquele lugar para o deserto e assentou-se debaixo de uma árvore, de um zimbro. Ali sua angústia foi tão grande que ele pediu a morte a Deus, dizendo: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. Naquele desespero, Deus mandou um anjo que proveu pão e água para Elias e mandou que ele se levantasse, pois longo seria ainda o caminho que ele haveria de percorrer. O texto diz que com aquela comida providenciada por Deus, Elias caminhou 40 dias e 40 noites e foi até o Monte Horebe, o monte de Deus. Não é? Vemos aí mais uma quarentena na Bíblia, 40 dias e 40 noites. E podemos ver que Deus cumpre suas promessas quando tem um plano na vida de um servo seu. Imaginem, à luz da ciência, jamais uma pessoa pode passar 40 dias e 40 noites sem comer, sem se alimentar. Já vimos que Moisés experimentou 2 quarentenas, também sem comer ou beber, durante 40 dias e 40 noites. Agora vemos o profeta Elias, depois de se alimentar com pão e água trazidos pelo anjo, não só ficar nutrido, mas caminhar com a energia daquela comida por 40 dias e 40 noites sem se alimentar.
Só acredita nisso que isso é verdade quem crê no poder de Deus, quem crê na sua palavra, no Deus Criador dos céus e da terra e do ser humano. Mas conforme a Bíblia, para Deus nada é impossível. Lucas 1,43. Mais uma lição para nós. Seja qual for a quarentena, seja qual for a situação, se estivermos debaixo da potente mão de Deus, se cumpre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a nossa natureza humana é falha mesmo. Diante de toda essa proteção de Deus, Elias temeu as ameaças da terrível Jezabel. Em lugar de prosseguir a caminhada, Elias se escondeu numa caverna. Mais uma quarentena. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quantas vezes já ficamos em cavernas em nossa vida, não é? Mas Deus não desprezou nem repreendeu Elias, diz a palavra. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Como Deus cuida de seus servos quando tem um plano em suas vidas. Em resposta a Deus, o profeta respondeu segundo a sua visão, segundo a sua lógica, diante da situação em que se encontrava, dizendo assim. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. 1 Reis 19:10. Essa era a visão de Elias. Imaginava que somente ele escapara da sanha assassina de Jezabel, que procurava tirar a sua vida, depois que mandara matar os profetas do Senhor. E Deus fez Elias ver sinais tremendos. Primeiro, fez soprar um vento muito forte que derrubava tudo diante da caverna. Mas Deus não estava no vendaval. Depois Deus provocou um terremoto, mas não estava no meio daquele tremor. Em seguida, Deus mostrou um fogo terrível diante de Elias, mas Deus não estava no meio do fogo. Elias ficou impressionado. Por fim, Deus fez Elias ouvir uma voz mansa e pacífica, ou mansa e delicada. E falou com ele, perguntando segunda vez: que fazes tu aqui, Elias? O profeta, tentando justificar a sua situação diante de Deus, respondeu. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto. Ele repetiu: derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirarem. 1 Reis 19, 11 a 14. Ele tinha suas razões. Mesmo depois da estupenda vitória dada por Deus diante da investida da maligna Jezabel, não é? Dos profetas de Baal, ele foi ameaçado de morte por ela. A mulher do rei perversa, Pusilânime, o rei Pusilânime, que era mandado por ela. Por isso pensava que haviam matado todos os profetas de Israel. Então Deus lhe disse que a sua missão ainda não havia terminado. E ele deu 3 missões importantes a Elias. Primeiro, ungir Azael, rei da Síria. Segundo, ungir a Jeú, filho de Nissi, rei sobre Israel, em lugar de Acabe. E terceiro, ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. 1 Reis 19, 15 e 16. Assim, depois de cumprir todas as missões dadas por Deus, o profeta Elias foi arrebatado aos céus num redemoinho. E Eliseu ficou com a sua capa, configurando a sua unção em lugar de Elias. 2 Reis 2, 9 e 11. Desse modo, vimos mais uma quarentena de 40 dias e 40 noites, vivida por Elias, de forma sobrenatural, quando ele pensava que tudo estava acabado para a sua vida e seu ministério. Deus se revelou ao profeta e lhe mostrou que ainda havia muito a realizar. Que Deus nos ajude, que após essa quarentena da pandemia do Covid-19, vejamos mais ainda o que Deus tem para realizar por nosso intermédio. Eu pergunto, você tem aproveitado bem o tempo da quarentena, na presença de Deus com sua família, ou não? Cuidado, Deus anota tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Se você não é crente em Jesus, aceite-o como seu Salvador enquanto é tempo. Ele disse que somente Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Fique conosco até já.
Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Te agradecemos, Jesus, pelo milagre realizado em nossas vidas. Agradecemos aqui pelo milagre da salvação, Senhor, que alcançou as nossas vidas, Senhor, que Tu venhas alcançar também há muitas vidas nessa noite com o milagre da salvação. Oh, louvado seja o Teu nome, somente Tu podes operar o milagre. Aleluia! Te adoramos, meu mestre, grandioso. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Cante conosco! Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar
ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. A ADEPAR continua evoluindo nos cultos presenciais na quarentena. Culto da Vitória recomeça no templo sede da ADEPAR. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR continua evoluindo nos cultos presenciais na quarentena. A questão da pandemia faz as notícias alarmantes da contaminação pelo Covid-19 continua causando receio de as pessoas se reunirem nos templos, a exemplo do que acontece na nossa igreja Assembleia de Deus em Parnamirim. Mas, graças a Deus, pouco a pouco os irmãos vão se dispondo a reunir-se na casa do Senhor para oferecer seu culto de adoração e gratidão de forma coletiva. No culto de domingo, dia 9, no templo sede da ADEPAR, culto de mocidade, houve frequência de 118 pessoas numa reunião plena da presença de Deus, com nossos jovens demonstrando ânimo e fervor na adoração ao Senhor, com muita alegria e entusiasmo, que são próprios de jovens que amam a obra do Senhor. O culto da mocidade do templo sede foi um verdadeiro avivamento. Teve início com oração por Afrânio, seguido de 2 louvores pelo Ministério Geração Avivada. Em seguida, a jovem Mariana Bernardo deu uma breve saudação em gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Logo após, o grupo de adolescentes do Vida Nova louvou a Deus com belos hinos de adoração ao Senhor. A seguir, o adolescente Daniel deu uma breve saudação para toda a igreja. Na sequência, a banda Tim, formada por adolescentes do templo sede, entoou belos hinos de exaltação a Deus. No momento do ofertório, o quarteto de jovens formado por Dércia, Daiane, Adácia e Alana entoou cânticos de adoração a Deus, seguido de louvor pelo grupo Geração Avivada. Depois da parte do louvor, o presbítero Rodolfo Pessoa, líder da mocidade do templo sede, ministrou a pregação da palavra de Deus com muita graça da parte do Senhor. No encerramento do culto da mocidade foi feita a oração final pelo presbítero Luiz Orlando, seguido de bênção apostólica pelo presbítero Francisco. Os jovens e adolescentes sentiram-se reanimados para servirem ao Senhor com mais alegria, após o retorno dos grupos de louvor ao templo sede para a adoração a Deus. Oremos por nossa mocidade para que se esforcem para proclamar o Evangelho de Cristo durante e após a pandemia. Culto da Vitória recomeça no templo sede da ADEPAR. Nesta última segunda-feira, dia 10 de agosto, foi realizado o culto da Vitória, que estava suspenso pelos motivos da quarentena. Sob a coordenação do Departamento de Missões e Discipulado, o DEMID, liderado pelo presbítero Renielton Fernandes, o culto da Vitória foi reiniciado com muito ânimo por parte dos organizadores do trabalho.
Os cultos da vitória têm por objetivo estimular a igreja a colocar a sua fé em ação diante das lutas e dificuldades, problemas que surgem ao longo da caminhada cristã. Os irmãos são motivados a levar pessoas doentes para receberem a oração da fé, a levarem problemas que são considerados de solução difícil, como causas na justiça, problemas familiares e outros, para serem colocados com fé diante de Deus, em busca da vitória no nome santo de Jesus. No louvor participaram a banda Cadmiel, tendo como solista a irmã Cíntia, com hinos de adoração a Deus, além do cantor Marcos Câmara e do cantor Daniel, do Templo Sede, com hinos de seu repertório musical. O pastor Elinaldo Renovato deu breve saudação para a igreja através da internet. O pregador do culto da vitória foi o pastor Ribamar, que ministrou a palavra de Deus com muita unção, levando a todos a exaltarem ao nome do Senhor Jesus. O culto da vitória, desde a última segunda-feira, será realizado sempre, se Deus quiser, todas as segundas-feiras de cada mês, respeitando os limites impostos pela lei municipal, que flexibilizou a frequência aos templos em Parnamirim, bem como com os cuidados sanitários necessários, como o uso de máscaras faciais, álcool em gel e afastamento entre as pessoas. De qualquer forma, todos os que amam a casa do Senhor, bem como a reunião coletiva de adoração a Deus no recinto dos templos que são consagrados ao Senhor para louvor, adoração e proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos para que as pessoas não se tornem acomodadas, deixando de se interessar pela frequência presencial nos cultos realizados no Templo Sede e nas nossas congregações. O pastor Elinaldo Renovato, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, convida todos os irmãos que não fazem parte do grupo de risco para se animarem a frequentar os cultos presenciais no Templo Sede e nas congregações, bem como nas igrejas do interior. Não podemos parar, diz ele. A vinda de Jesus se aproxima e ele quer nos encontrar alegres, esforçados, servindo ao Senhor com alegria. O pastor Elinaldo Renovato continua a lembrar sobre a importância do culto doméstico. O pastor Elinaldo Renovato, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, mesmo antes da pandemia, já incentivava a realização do culto doméstico em todos os lares cristãos, como forma de fortalecer a vida espiritual dos crentes, com suas famílias em seus próprios lares. Durante esse período de quarentena, ele intensificou as recomendações para que as famílias aproveitem o tempo para realizar este importante trabalho devocional em suas casas. Para o pastor presidente da ADEPAR, o culto doméstico é uma das atividades de maior valor para a preservação da fé cristã nos lares dos que temem a Deus e amam a sua palavra, especialmente numa situação de isolamento ou afastamento social, como a que estamos vivendo por causa da pandemia do Covid-19. As estatísticas constatam que aumentou o índice de ansiedade entre as pessoas que ficam confinadas em seus lares. Quando a família adora a Deus em seu lar, certamente os efeitos benéficos da adoração a Deus, do louvor, da leitura da palavra e da interação espiritual contribuem significativamente para amenizar o desconforto emocional, principalmente quando sabemos que há famílias em que as pessoas perderam seus empregos e estão com dificuldades para sua manutenção. Nosso Deus é poderoso para agir no seio da família que o adora, abrindo portas para todos. Oremos a Deus, como diz a sua palavra, por nosso país, por nossa nação, para que Deus sare a nossa terra, curando os enfermos, salvando os pecadores, trazendo os afastados da comunhão à sua presença e operando milagres e maravilhas, além de batizar com o Espírito Santo. Não há outra saída, somente Deus pode nos dar vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até ao próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, eu louvo a Deus por ter vocês, evangélicos ou não, assistindo a esse programa, orando por nós, prestigiando, não é? Que Deus abençoe a todos. Eu oro por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradeço, Senhor, por todos esses irmãos e amigos, Senhor, que assistem ao Fonte de Vida. Abençoe a cada um, abençoe as suas famílias, abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Aquilo que faz